nessa aula de hoje nós vamos continuar a disciplina de métodos numéricos de previsão de tempo, né? E nós vamos iniciar essa aula falando de métodos numéricos fundamentais. Para isso, primeiro a gente precisa entender, né, quais são os tipos de equações e algumas características das equações que nós vamos utilizar, né, nas nossas aplicações de métodos numéricos. Então, nós veremos aqui questões básicas de tipo, como é que a gente classifica uma equação, né, qual é o tipo de equação diferencial que nós vamos tratar, e vamos falar também um pouquinho sobre um problema que é fundamental para a gente, nós falamos nas aulas anteriores, que é a questão do problema de valor inicial. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, então. Falando, então, sobre alguns tipos de equações. A gente sabe que as equações, elas existem, né? É uma forma que nós temos de tentar representar um fenômeno da natureza, né? Todas as equações surgem buscando encontrar explicações para alguns fenômenos na natureza. Nós temos vários fenômenos que, do ponto de vista matemático, conectam as suas grandezas, que é o que nós chamamos de variáveis, né, com as suas taxas de variação, que são as derivadas. Então, quando a gente tem esse tipo de conexão, né, as equações que tentam fazer essa descrição são chamadas de equações diferenciais, equações que envolvem as funções e as suas derivadas, tá certo? São equações diferenciais. Quando essas equações diferenciais são função apenas de uma variável, tá, independente, elas são chamadas de equações diferenciais ordinárias, tá? Então, talvez a maneira mais simples que a gente tenha de representar um problema através de equações diferenciais ordinárias. Eu estou considerando apenas uma dimensão ou uma variável dependente e a função e as suas derivadas, tá? Mas considerando apenas uma variável dependente. Isso facilita muito o nosso tratamento. Qual é o problema, né? O problema é que nem sempre isso é possível, né? Nossos problemas, muitas vezes, não envolvem apenas uma variável dependente, né? Mas, quando nós temos uma equação desse tipo, por exemplo, aqui eu tenho a derivada de uma função, que eu estou chamando aqui de f, né? Ela vai ser uma outra função, né, que depende da própria função e do tempo. Então, ela depende apenas de uma variável dependente, que é o tempo. Nesse caso, eu tenho uma equação diferencial ordinária. Tá? É a forma mais básica de uma equação diferencial. A derivada, a função e a variável dependente. No nosso caso, em meteorologia, ciências atmosféricas em geral, né, as variáveis dependentes, em geral, dependem de mais de uma variável independente. Pelo menos, nossos campos, né, quando a gente olha para um campo de pressão, para um campo de temperatura, para o campo do vento, eles dependem das coordenadas horizontais, x e y, de uma coordenada vertical, pode ser P, pode ser Z, né, sigma, depende do sistema de coordenada que eu estou utilizando, e dependem do tempo. A gente está falando de previsão do tempo, então eu sempre terei variáveis prognósticas, variáveis que dependem do tempo e dependem da condição inicial, tá? Então, são 4, pelo menos, variáveis independentes determinando o valor da nossa variável dependente, tá? Então, nesse caso, a gente não consegue tratar com equações diferenciais ordinárias. Essas equações, esses problemas, né, eles são tratados através de equações diferenciais parciais. Uma função é dependente de várias variáveis independentes. Então, eu preciso, para cada uma dessas variáveis dependentes, de uma derivada específica, chamada de derivada parcial. Tá? Só que, como é que a gente acaba resolvendo o problema? Ao invés de eu resolver o problema mais complexo, seria o problema das equações diferenciais parciais, eu transformo esse conjunto de equações em uma série de equações diferenciais ordinárias. Eu divido o problema. Eu faço, por exemplo,
aplico métodos como o método de separação de variáveis, em que eu isolo, né, as contribuições de cada uma das variáveis independentes. Então, é meio que quebrar o problema em vários pedacinhos, tá? Em vez de eu tratar um problema complexo com várias variáveis, com vários graus de liberdade, aí, eu pego e transformo, divido esse problema em vários pedaços e trato isoladamente cada pedacinho como sendo uma equação diferencial ordinária. E com isso, eu facilito o meu problema. Trabalhar com equação diferencial ordinária é muito mais fácil. Então, essa é a maneira que a gente vai aplicar aqui no nosso curso, né? Alguns exemplos de equações que nós conhecemos em ciências atmosféricas e que a gente eventualmente precisa resolver em modelos, né, voltados ao problema. Primeira equação, e talvez aqui englobe a maior gama de exemplos aí, é a equação do oscilador harmônico, que é uma equação relativamente simples, né? Mas que encontra diversos análogos por uma simples questão, né? O que é um oscilador harmônico? É um sistema, por exemplo, um sistema massa-mola, que a gente aprende lá em física. O que tem nesse sistema? É um sistema que tem uma certa elasticidade, ele se contrai, ele se expande periodicamente, né? Ele executa uma atividade periódica. E no sistema terrestre, quase tudo que está ligado, quase todos os fenômenos da natureza, eles, de certa forma, obedecem a essa periodicidade, eles são fenômenos periódicos. Por quê? Vamos começar pela nossa fonte de energia. Como a Terra, né, gira em torno do seu eixo e gira em torno do Sol, eu tenho um período para que esse fenômeno aconteça. Então, dia e noite, por exemplo, talvez seja o maior motor de praticamente todos os fenômenos que a gente estuda em meteorologia, tá? E em várias outras ciências também. Dia e noite, então é aquela coisa, né? Esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Isso é um oscilador harmônico, tá? Amanhece, anoitece, amanhece, anoitece. Quer dizer, eu tenho, por conta desse movimento de rotação da Terra, eu sempre terei esses fenômenos periódicos. Então, a equação do oscilador harmônico, ela serve para um montão de coisas, tá? Vou citar alguns exemplos aqui, poucos. Vamos lá. Então, eu tenho uma equação desse tipo, df dt é I ômega f, ou seja, eu tenho a derivada da função, né, depende da própria função e de uma quantidade aqui, que é a frequência de oscilação, esse ômega, né? E observem que essa é uma equação que possui uma parte real e uma parte imaginária. A gente vai trabalhar com isso bastante lá, porque a equação do oscilador harmônico é uma das equações que a gente vai estudar em detalhes para entender os métodos numéricos. Então, a gente vai estudar muito isso. A solução, né, para essa equação é algo como, né, alguma coisa assim, f0, um valor inicial, e elevado a i ômega t. E a gente vai trabalhar bastante com essa notação, né, usar diagramas de Argand, que são usados para números imaginários, tá certo? A gente vai estudar isso ao longo do curso. Exemplos de aplicação ou de fenômenos que envolvem a equação do oscilador harmônico. Um bem básico. Imagine que eu tenho uma parcela de ar numa atmosfera estável, e essa parcela sofre uma perturbação, né? Então, tentei fazer aqui uma ilustração disso. Então, imagine que eu tenho a vertical, né, o eixo Z, aqui eu tenho a temperatura potencial, e eu tenho um perfil de temperatura que a gente sabe, né, é um perfil estável. Vou mostrar por que esse perfil é estável. Estável, do ponto de vista de equilíbrio, significa que é uma situação em que qualquer perturbação que você cause no sistema, existe uma força restauradora que traz o sistema de volta para a posição inicial. Ou pelo menos tenta trazer para a posição inicial. Sempre que isso acontece, né, eu tenho uma condição estável.
Então, como que isso acontece na atmosfera? Em que lugar isso acontece na atmosfera? Existem vários lugares, na verdade, quando a gente olha para a vertical. Mas um desses locais é o topo da camada limite. O topo da camada limite planetária é uma região de estabilidade atmosférica. Tá? Como que isso acontece? Imagina que eu tenho uma parcelinha de ar e essa parcela sofre uma perturbação para cima. Por algum motivo, ela sofre uma perturbação para cima. Então, imagine que eu tenho aqui dois níveis, né, acima e abaixo dessa parcelinha. Se ela sofrer uma perturbação para cima, ela vai iniciar um movimento. Tá? Esse movimento ele é tão rápido, né, que a parcela sofre essa perturbação, mas ela não perde as suas características, ela mantém a sua densidade, ela mantém a sua temperatura e a sua pressão. Então, é uma perturbação bem rápida, que não dá tempo da parcela se ajustar ao ambiente, mas ela interage com esse ambiente. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma parcela que foi deslocada a uma determinada temperatura θ aqui inicial, e ela é empurrada para cima, né? Até atingir um determinado nível aqui, vamos supor, esse nível superior que eu desenhei aqui. Se nós compararmos a temperatura dessa parcela com a temperatura do ambiente no mesmo nível, essa parcela estará mais fria ou mais quente? Então, veja, eu tenho aqui a temperatura potencial, temperatura subindo aqui para o lado direito. Então, neste caso, a parcela se encontra com a temperatura que ela possuía aqui embaixo, num nível, né, em que a temperatura do ambiente é maior do que a temperatura da parcela. Portanto, relativamente, essa parcela vai se encontrar numa condição mais fria. Ela vai se sentir mais fria do que o ambiente. Veja, ela não mudou a temperatura dela, mas ela foi colocada num ambiente que estava mais quente. Tá certo? Então, uma parcela que é mais fria, ela é mais densa, ela é mais pesada. O resultado é que essa parcela vai sofrer, então, uma força restauradora, empurrando a parcela para baixo. Né? Então, a força que vai atuar nessa parcela, no momento em que ela perceber que ela está fora do ambiente dela, né, e ela está mais fria do que o ambiente, vai ser retornar para a posição original. Então, ela inicia, né, um movimento para baixo, tá certo? Veja que esse movimento para baixo, ele não começou só quando a parcela chegou aqui, mas ele começou a atuar na parcela desde que ela entrou numa situação em que ela estava mais fria do que o ambiente. Só que como ela tem uma certa inércia, ela continua subindo, a força restauradora começa a atuar, vai intensificando até que ele consegue eliminar esse movimento que antes era para cima, tá certo? Atingido esse movimento, então a parcela vai começar a descer, vai descendo. Como ela tem uma certa inércia, ela não vai simplesmente voltar aqui para a posição original dela. Ela tem uma certa velocidade, então ela continua o movimento e eventualmente ela vai atravessar a posição de equilíbrio. Opa, a partir do momento que ela atravessa a posição de equilíbrio, né, as coisas começam a inverter, né, a situação se inverte. Então, eventualmente, ela vai atingir esse nível aqui. E agora, olha que interessante, antes ela era mais fria do que o ambiente. Agora, nesse nível aqui embaixo, ela vai se sentir relativamente mais quente do que o ambiente, né? Porque ela conservou a sua temperatura. Então, sendo mais quente do que o ambiente, o que vai acontecer? Uma parcela mais quente é uma parcela menos densa, mais leve, e, portanto, essa parcela vai subir de novo na atmosfera. Como ela está em movimento, então ela não vai parar aqui nessa região, mas, como eu falei, é uma força restauradora. A mesma coisa que acontece quando você puxa uma molinha, né, no sistema massa-mola, ele não vai ficar indefinidamente lá oscilando, né, até porque existe o atrito, mas se você não tivesse o atrito, tudo bem, você poderia ter uma oscilação contínua. Mas como nós temos o atrito, né, isso não vai acontecer indefinidamente, tá? A parcela vai começar esse movimento, mas a tendência é que com o tempo ela diminua essa oscilação. Vai acontecer alguma coisa mais ou menos assim, né? Então eu desenhei aqui
os mesmos níveis de temperatura aqui para a gente perceber, né, que ela vai ficar oscilando em torno desse valor médio. Tentei fazer uma animação aqui, né, mas vamos lá. Então, veja, o que acontece? Ela vai subir, chega lá em cima, ela fica mais fria, aí ela desce. Aí ela chega aqui embaixo, ela se sente mais quente, aí ela sobe, desce, sobe, desce. E assim ela vai até que essa força restauradora consiga manter de volta a parcela na sua posição de equilíbrio. Então, ela atinge ali o mesmo nível. Então, alguns exemplos de onde isso acontece, a gente consegue enxergar na atmosfera, né? As chamadas street clouds, né? Ou ruas de nuvens. Veja bem, o que acontece aqui? Eu estou no topo da camada limite, né? Provavelmente. No topo da camada limite, eu tenho aqui uma região que a parcela sobe e uma região que ela desce. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, isso vai acontecer sempre, né? Aliás, é a forma que a gente tem de identificar a camada limite a olho nu, né? Talvez seja a forma mais precisa de encontrar onde está a camada limite. É comum, quando você está decolando com aviões, né? Você cruzar, né, a camada limite, você percebe exatamente ou por esse tipo de nuvem, ou em ambientes urbanos, como São Paulo aqui, você percebe pela poluição atmosférica. Quando você cruza a camada limite, claramente muda a visibilidade, né? Aqui eu tirei essa foto faz pouco tempo, daqui da janela de casa, foi no domingo passado, que é um outro tipo de fenômeno que acontece, parecido com esse de street cloud, de ruas de nuvens, que são as instabilidades, né, que surgem na atmosfera, chamada de instabilidade de Kelvin-Helmholtz. Aqui eu tenho uma nuvenzinha, né, uma instabilidade de Kelvin-Helmholtz. Percebam aqui, ó, se vocês perceberem em detalhe, vocês vão ver que tem umas ondinhas aqui, ó. Bem aqui nessa camada, vocês veem essas ondinhas, parecem várias ondas mesmo, né, como se fosse no mar, um monte de ondinhas. Isso aqui é chamado de instabilidade de Kelvin-Helmholtz. Mas é uma coisa muito parecida, o motivo é o mesmo, é a camada estável da atmosfera, né, em que você tem esses movimentos que acabam gerando convecção quando a parcela sobe, evaporação quando a parcela desce. Então, você forma essas ruas de nuvens, né? E a gente consegue ver isso claramente no céu. Tá? Então, é um exemplo de fenômeno em que a gente pode resolver aplicando uma equação de oscilador harmônico. Eu falei da camada limite, mas isso acontece também na camada limite superficial, nos primeiros 100 metros da atmosfera, né? A camada mais próxima da superfície, isso acontece principalmente no período noturno. Porque na estrutura vertical da atmosfera, nós temos duas camadas em que existem inversões térmicas, né? A inversão térmica de altitude, que é o que define a altura da CLP, né? E nos períodos em que há resfriamento da superfície, eu tenho uma inversão de temperatura também, porque a superfície se resfria mais rápido. Tá? Então, eu crio uma inversão na superfície muito próxima, dá em torno de 100 metros, 10% da altura da camada limite como um todo. No período noturno, então, isso acontece próximo da superfície. E durante o dia, ela sempre vai estar presente lá, aí em torno de 1.000, 2.000 metros. Varia de acordo com o período do ano, com a localização, se eu tenho uma superfície continental, se eu tenho uma superfície oceânica, vai variar dependendo do tipo de superfície que a gente tem. Um outro tipo de equação, né, em que está embutido, né, essa questão da oscilação harmônica, é a força de Coriolis, certo? Um efeito, né, da rotação da Terra e da forma curva da Terra, é a força de Coriolis, né? A forma como a força de Coriolis atua. Tem várias maneiras da gente demonstrar isso. Peguei aqui, por exemplo, um jeito bem simples, tradicional, que a gente vê em vários livros aí, né? Se a gente desprezar, então, na equação de movimento, a advecção, a força do gradiente de pressão e as forças viscosas, né? Não sobra praticamente nada, mas o que sobra, então,
é o que a gente chama de equações inerciais, né? Então, o termo em U aqui fica a derivada, a variação local, né? Menos o termo de Coriolis, isso é igual a zero. A mesma coisa para a equação meridional, então eu tenho a derivada em V, local, a força de Coriolis, isso é igual a zero. Então, essas equações são chamadas de equação da oscilação inercial. E como é que a gente acaba demonstrando que isso obedece a uma equação de oscilador harmônico, né? Se a gente pegar, então, a equação 1 e somar com a equação 2 multiplicada por I, a gente obtém essa equaçãozinha aqui, ó. Então, eu tenho a derivada temporal aqui, né, da soma U mais IV, um número complexo, ó, né? Menos FV mais IFU. Se eu combinar essas duas coisas aqui, eu chego nessa segunda expressão, que é uma expressão em que eu tenho a derivada da função e a própria função. Olha lá a nossa equação diferencial ordinária, né? Recombinando isso daqui, se eu chamar esse cara aqui de U mais IV de U, né? E substituir na expressão, a gente tem uma expressão conhecida, né? Ou posso escrever de outra forma aqui, mas é a derivada da função como um produto da própria função, né? É um resultado da atuação da própria função. Então, isso representa, né, a forma aqui da equação é muito parecida com a equação do oscilador que eu mostrei lá no início. Tá certo? Então, Coriolis, né? E qual seria a força restauradora, né, no Coriolis? Vocês já devem ter estudado, né? Com certeza estudaram o equilíbrio geostrófico. Então, a gente sabe que quando uma parcela se desloca em latitude, ela muda o valor da força do parâmetro de Coriolis, né? O F é igual a 2 ômega seno φ. Então, depende da latitude. Então, essa variação no F vai fazer com que, eventualmente, a parcela se afaste da posição de equilíbrio, que é a posição relativa ao equilíbrio geostrófico, o balanço entre a força do gradiente de pressão, né, e a força de Coriolis. Então, eu sempre posso ter, né, valores supergeostróficos e subgeostróficos em torno dessa posição que indica, né, a posição de equilíbrio, que é o equilíbrio geostrófico. E a força restauradora aí vai ser o Coriolis, tá certo? Então, são exemplos, né, de equações que aplicam, de fenômenos em que a gente pode aplicar a uma equação do tipo oscilador harmônico. Então, por isso que é tão importante a gente estudar essa equação. Uma outra equação que nós estudamos muito, né, é chamada de equação da advecção. E por que essa equação é importante? Poxa, porque boa parte das variações que nós temos nas nossas condições do tempo se dão através desse processo de advecção, que a gente pode chamar de transporte, né? Quando uma massa de ar, por exemplo, se desloca de uma região para outra, né? Quando uma massa oceânica se desloca sobre o continente, né? Tem uma brisa, uma frente fria, né? Células meridionais e zonais de circulação, todas essas células, né, que em geral elas são células de circulação, promovem a advecção de massas de ar, né? Nessa advecção a gente carrega as propriedades atmosféricas, UV, temperatura, umidade, mas carrega também outras coisas, como, né, partículas, gases, tá certo? Então, é uma equação extremamente importante. Existem modelos aplicados em meteorologias com foco na equação, são baseados na equação de advecção, certo? Então, é uma equação extremamente importante. A gente vai ver que essa é uma equação que a gente chama de equação hiperbólica. E isso tem uma importância muito grande, porque, dependendo, né, da equação, a gente tem uma dependência da condição inicial ou da condição de contorno. Algumas equações dependem das duas coisas. E a equação de advecção é uma delas, tá?
que é a equação da advecção? Como a gente está trabalhando com equações ordinárias, eu vou trabalhar o quê? Com uma variável dependente, ou pelo menos tentar diminuir ao máximo, né, o número de variáveis dependentes. Então, eu vou pegar aqui a equação linear, no caso aqui o depende de t e de x, mas é a forma linearizada da equação da advecção. Esse c aqui é uma constante, né, então é a forma linear. A forma não linear dessa equação teria u aqui, né, multiplicando o vento zonal, tá? U, V e W, tá? Mas na forma linearizada a gente usa esse C, que é um valor constante. Então, du dt mais C du dx é igual a zero. Então, essa é uma das equações que a gente trata aí, chamada de equação hiperbólica. Daqui a pouco eu vou mostrar por que essa equação é hiperbólica. Um outro tipo de equação extremamente importante, porque é onde os processos, né, começam, né, na atmosfera, principalmente em escalas menores, né, é a difusão, que é uma equação parabólica. O que é a equação da difusão? Então, eu tenho aqui a variação no tempo, né, um coeficiente aqui, que é um coeficiente de difusão, e uma derivada de segunda ordem, tá? Peguei aqui, de novo, uma só direção, mas, na verdade, é um processo que acontece em todas as direções. Difusão, processo extremamente importante. Por exemplo, quando você aquece, né, o exemplo em física que o pessoal dá é sempre quando você aquece a borda de um prato, né, esse calor, né, ele se difunde para o restante do objeto que você está aquecendo. Na atmosfera, ele vai acontecer de várias formas, mas principalmente na forma gasosa, né? Então, é um processo muito importante e é uma equação que a gente vai, inclusive, resolver no nosso curso. Outra equação importante é a equação de Laplace. Por quê? Porque ela envolve, né, é uma forma que a gente tem de encontrar algumas coisas através dos seus máximos e mínimos, né? Então, a forma da equação, que é uma equação chamada de equação elíptica, né, envolve duas derivadas, né? Então, duas derivadas de segunda ordem, ainda por cima, tá? Mas é uma equação que a gente vê em vários processos aí, a gente vai falar de alguns ao longo do curso. Uma coisa importante, eu falei em aulas anteriores que nós temos um problema, né, que caracteriza a modelagem numérica como um problema de valor inicial. E como um problema de valor inicial, eu tenho duas condições que precisam ser satisfeitas, que é a condição de existência, né, que é atendida para a maior parte, né, das equações, para quase todas as equações, só em características ou em situações muito específicas elas deixam de existir, mas em geral, né, essa exigência de existência ela é sempre atendida, tá? Mas, associada à condição de existência, existe uma outra condição que é a unicidade, que significa o seguinte, eu tenho soluções, mas é possível, e isso acontece na maior parte das vezes, que essa solução não seja única. Então, eu tenho que garantir a condição de unicidade. Por que eu preciso garantir a condição de unicidade? Porque, senão, cada vez que eu integro, eu tenho um resultado diferente. E isso não pode acontecer. Tá? Se eu não fizer nenhuma modificação ali nas condições, não pode ter um resultado que seja diferente. Se eu repetir 1000 vezes, o resultado tem que ser sempre o mesmo. Se eu não mudar as condições, né, as condições iniciais ou as condições de contorno. Mas, se não há mudança, eu tenho que garantir que haja uma única solução. E a maior parte das nossas soluções, na verdade, não são únicas. Como é que a gente garante a unicidade das equações? No caso das equações hiperbólicas e parabólicas, que, de uma maneira bem simples, assim, a gente consegue identificar, porque elas possuem um termo prognóstico, elas possuem uma derivada no tempo, em geral, tá? Essas equações hiperbólicas e parabólicas, a gente consegue resolver a questão da existência da unicidade através da condição inicial, na maior parte das vezes. Quando que isso não acontece? Não acontece quando eu tenho modelos de área limitada, porque além da condição inicial,
pelo fato de nós cortarmos o domínio em uma fração muito pequena, eu crio também um problema da borda. Então, além da condição inicial, para que eu determine a existência e a unicidade das equações, eu preciso também definir condições de fronteira, tá? Mas, nos modelos globais, apenas a condição inicial é suficiente. Eu gero um problema quando eu corto, né, um pedacinho desse modelo global, e aí eu crio um problema nas bordas, nas fronteiras. A existência e unicidade das equações elípticas, né, são determinadas exclusivamente pela condição de fronteira. A gente vai ver que uma forma geral da gente identificar isso é que você não vai encontrar derivadas temporais nessas equações. Mas existe uma forma correta de fazer a identificação do tipo de equação, né? Como é que eu classifico o tipo de equação? Uma equação diferencial parcial de segunda ordem, ela pode ser representada de uma forma geral pela seguinte equação, tá? Então, eu tenho aqui um termo, um coeficiente A, multiplicando uma derivada de segunda ordem na direção x. Eu coloquei x, mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser tempo, né? Poderia ser vertical. É uma variável dependente. Não amarrem isso com direção zonal, ou meridional, ou vertical, ou tempo, tá? Pode ser qualquer variável independente. Tá certo? Lógico que aqui, para a gente, o x vai ser a direção zonal. Mas quando a gente fala de uma equação diferencial parcial, ela pode ser aplicada a qualquer coisa. Então, a forma geral, para a gente entender essa equação diferencial de segunda ordem, é essa aqui. Então, eu tenho um termo A, multiplicando a derivada aqui da primeira variável dependente, um termo B, que combina a variação nas duas variáveis dependentes, tá? Independentes, né? Um termo C multiplicando a derivada de segunda ordem da segunda variável independente, um termo D multiplicando a primeira derivada, né, da variável, em torno da variável dependente, um termo E da segunda variável, um termo que não envolve, que envolve apenas a própria função e uma constante, tá certo? Então, essa é a forma que eu consigo representar qualquer equação diferencial parcial de segunda ordem. Segunda ordem por quê? Porque eu tenho derivadas de segunda ordem. Então, eu sempre vou olhar, vou para esses coeficientes, para a combinação desses coeficientes. Tem uma similaridade aqui com equações de segundo grau, né? Como eu estou tratando de equações de segunda ordem, vocês vão ver que existe uma certa similaridade com uma fórmula chamada de fórmula de Bhaskara. Mas ela vai ser elíptica se o valor de B ao quadrado for menor que o valor desse produto, 4 vezes A vezes C. Certo? Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. Vai ser parabólica se o B ao quadrado for igual ao 4AC, e vai ser hiperbólica se B ao quadrado for maior do que 4AC. Eu vou pegar os valores desses coeficientes e vou fazer essa análise. Veja que o foco que vai determinar se essa derivada, se essa equação é elíptica, parabólica ou hiperbólica, se concentra aqui nos 3 primeiros coeficientes, embora existam os outros aqui também. Tá? Mas esses 3 primeiros vão determinar se essa equação é elíptica, parabólica ou hiperbólica. Então, eu desenhei a equação aqui em cima para a gente usar de referência. Vamos analisar algumas equações, né? Vamos pegar essa equação aqui. Então, eu tenho uma derivada segunda em x ao quadrado, uma derivada segunda em y ao quadrado, menos um termo aqui que envolve a própria função u, né? E uma função, né, das duas derivadas, que é igual a uma função das duas derivadas. Como é que a gente faz a análise? Por inspeção, a gente compara com essa equação geral, com a fórmula geral, né? Então, por inspeção, a gente identifica que esse A aqui, ó, vale 1 aqui nessa equação. O termo B não existe, então o B é igual a 0. Veja que eu não tenho nenhuma derivada primeira, então esses 2 termos aqui são iguais a 0, D e E. Tem um termo aqui multiplicado, né, pela própria função. E tem um valor aqui que é uma constante. Então, B, D e E são iguais a 0. Por outro lado, C é igual a 1. O F é igual a menos alfa ao quadrado, né, que está aqui, ó.
menos alfa ao quadrado, que é o termo que multiplica a própria função aqui, o f. Então, a gente tem b ao quadrado, que é 0, é 0. 4 vezes a, que é 1, é 4, vezes c, que é 1, é o próprio 4. Então, o b ao quadrado é 0, o 4ac é 4. Resultado, b ao quadrado é menor do que 4ac. Portanto, essa é uma equação elíptica. Vou fazer a mesma coisa, né, para um outro tipo de equação aqui, que é a equação da difusão, que eu falei agora há pouco. Então, eu tenho uma variável, uma derivada temporal e uma derivada espacial. Eu tenho duas variáveis independentes, né? U é uma função de t e da posição, x. Então, eu vou identificar lá em cima na nossa equação. Esse primeiro termo aqui parece com esse aqui, né? E eu tenho uma derivada primeira, mas em torno de y. Então, eu tenho esse outro termo aqui. Então, eu já sei que a e e são diferentes de zero. Os outros termos são iguais a zero. Então, por inspeção, A é menos sigma, está aqui, ó, é esse termo. B, C, D, F, G, todos iguais a zero, e eu vou ter aqui o termo E, que é igual a 1. Basta fazer a análise. Então, B ao quadrado eu já sei que é zero. E 4AC é zero também, porque o C é zero. Então, nesse caso, B ao quadrado é igual a 4AC, e, portanto, essa é uma equação parabólica. Finalmente, eu tenho a equação de onda, né, que é uma equação de segunda ordem, que pode ser convertida numa equação de primeira ordem, como a equação da advecção, por exemplo. Né? E é uma função também, uma equação que envolve duas variáveis independentes, t e x. Então, novamente, vamos fazer aqui por inspeção. Um termo em x ao quadrado, então eu tenho esse primeiro termo aqui. Já dá para identificar que o a, né, se eu jogar para o lado de lá da equação, sempre tem que passar para o outro lado. Vai ser menos c ao quadrado, né? Ou jogo para o lado de cá, depende. Depende de como você quiser convencionar. Mas lembra que eu tenho que ter os termos da equação sempre do mesmo lado, tá? Então, o a é c ao quadrado. Esse termo aqui é uma derivada segunda na segunda variável independente. Então, ele é o termo c aqui, ó. Certo? E o termo c, a gente vai ver que é menos 1, porque em vez de eu jogar esse para cá, eu joguei esse aqui para lá, né? Para o outro lado, para o lado direito. Então, o c ficou como menos 1. Tanto faz, na verdade, ia dar na mesma. Então, quando eu analiso, né, b ao quadrado é 0, e 4ac vai dar menos 4c ao quadrado. Como esse c ao quadrado é um número elevado ao quadrado, ele vai ser um número positivo. Portanto, multiplicado aqui por um sinal negativo, ele vai ser sempre menor que 0, certo? Então, b ao quadrado é maior do que 4ac. Portanto, essa é uma equação hiperbólica. Muito bem. Existência e unicidade, né? Como é que a gente consegue garantir as condições de existência e unicidade das equações diferenciais parciais, né? Ou, colocando aí em outras palavras, se eu tiver uma equação diferencial, a pergunta é, essa equação tem solução? Em geral, eu já falei que elas têm, né? Se existe essa solução, ela é única. Então, essa é a resposta que a gente precisa buscar. Ou a condição que a gente precisa buscar. Então, vamos considerar aqui uma equação diferencial parcial. Inclusive, eu já mostrei uma figura dessa equação, né? Mas é uma equação bem simples. du dt mais a vezes u. Em que a é uma constante, né? Então, eu tenho a derivada da função, né? E a própria função, isso é igual a zero. Posso escrever isso de forma diferente, numa outra notação, usando que du dt é igual a y' e que u é igual a esse y, né, que depende de t. Tá? O y é uma função que depende do tempo. Simplesmente fiz uma mudança de variáveis. Solução para essa equação, uma das possíveis soluções para essa equação, né, y é igual a e menos at é a solução. Né? Ou seja, se eu passar para o lado de cá, esse a vezes u aqui, né, eu tenho que a derivada é a própria função. E isso a gente sabe, né? A derivada de uma função que é a própria função é exponencial. Uma, né, das possibilidades é a exponencial. Então, eu sei que o exponencial de menos at é solução. Qual é o problema?
é que ela não é única, existem outras. Por exemplo, y igual a c vezes e menos at também é a solução dessa equação. E esse c aqui é uma constante que pode assumir qualquer valor. Então, eu tenho infinitas possibilidades de solução para essa equação, se ela ficar desta forma. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema, né? Tenho infinitas soluções, preciso resolver essa equação, né? E está aqui o nosso problema. Eu tenho chamadas curvas uniparamétricas, né? Para A igual a 1, por exemplo. Peguei aqui o valor de A, fiz igual a 1, para diferentes intervalos de tempo, está aqui no eixo X, e fiz o cálculo dessa função y para diferentes valores de C. Então, aqui no lado direito, os valores de C. Tem valores positivos e valores negativos. Vejo que para cada valor de C, eu tenho uma solução diferente. Tudo bem que elas tentam convergir, né? Mas é uma convergência assintótica, elas nunca vão se cruzar. Tá? Elas sempre vão ser diferentes, lá no tempo infinito. Então, eu tenho soluções diferentes para uma mesma equação. E aí, o que a gente faz? A gente precisa decidir o que a gente quer. Então, a unicidade, né, essa questão da unicidade, ela vai ser resolvida se a gente prefixar um ponto, escolher um ponto lá no instante t0, no ponto y0, através do qual essa curva uniparamétrica tem que passar. A gente define, ó, essa curva tem que passar por aqui. É meio estranho falar isso, parece que a gente está provocando o resultado, né? Na verdade, eu estou escolhendo uma família de resultados. E a forma que eu faço isso não é arbitrária. A gente vai usar isso com base no que a gente tem de concreto, que são as observações. Tá? Então, quando eu faço isso, eu escolho, né, qual é a curva uniparamétrica. Eu escolho sem saber o que eu estou escolhendo, na verdade. Eu estou colocando um valor para que ele defina um único resultado. Tá? Então, ela tem que passar, né, por esse ponto. Ou seja, nós tentamos encontrar uma solução, né, que eu estou chamando aqui de y, que é igual a uma função que depende do tempo, de tal forma que, no instante t0, o valor dessa função seja y0. Parece meio confuso, né? Essa condição é o que a gente chama de condição inicial, CI. Esse y, né, como ele representa essa quantidade aqui de t, a gente pode escrever de outra forma. Então, y é igual a y0 em t igual a t0. Dessa forma, a nossa equação vai ficar da seguinte maneira. Equação inicial lá. Y' mais AY é igual a 0, né? Com a condição, por exemplo, no instante t0, esse valor y, eu posso fixar qualquer valor. Vamos supor que eu escolha o valor 2. Se eu escolher qual é, estou escolhendo qual é, né, a condição inicial. Com base na condição inicial, eu vou determinar qual é o valor daquela constante C. Essas duas condições aqui, a equação diferencial e a condição inicial, definem o que nós chamamos de problema de valor inicial. Então, por que a modelagem numérica é um problema de valor inicial? Eu tenho lá um conjunto de equações diferenciais parciais que possuem infinitas soluções e eu resolvo o problema de unicidade quando eu estabeleço qual é o valor inicial para cada pontinho de grade, para cada nível na vertical. Quando eu faço isso, então, eu tenho um problema de valor inicial. Tá certo? Então, por isso que a modelagem é um problema de valor inicial. Então, vou considerar a nossa solução lá, né, inicial, que é o conjunto lá de N soluções que eu tinha, que é y igual a c, que é uma constante arbitrária, e na menos at. E agora eu vou aplicar o valor de y em t igual a 0, que eu já defini ali, eu sei que y de 0 é igual a 2. Se eu fizer isso, eu consigo determinar qual é a curva uniparamétrica, ou seja, qual é o valor de c. Né? Então, vamos lá. 2, que é o valor inicial, no tempo 0. Eu substituo aqui o t por 0, que é o tempo inicial, e o y de 0, que é 2. Fixei esse valor. Tá? E elevado a 0 é 1. 1 vezes c é o próprio c. Então, eu chego que
chego à conclusão de que C é igual a 2. Lógico que essa é uma equação bem simples, mas a ideia é justamente essa, para a gente ver, né, com uma certa simplicidade como é que a coisa funciona. Então, veja, agora eu tenho o valor de C, então eu escolhi uma forma, né, geral aqui de representar a solução desejada, vai ser o quê? Ao invés de um C aqui, eu troco esse C pelo valor correspondente ao valor da função no momento inicial. Então, a fórmula geral agora ficou y, que é uma função de φ, é igual a uma função de t, φ, vai ser igual a 2 vezes e na menos at. Com isso, eu escolhi a solução e garanti a questão da unicidade da solução dessa equação diferencial parcial. Nas próximas aulas, nós veremos, então, as equações primitivas, né, que são as equações que foram utilizadas pelo Richardson na simulação ou na integração que ele fez lá entre 1916 e 1922, que ele descreve naquele livro dele. A gente vai falar, então, dessas equações primitivas, o que são essas equações e qual a forma que o Richardson encontrou para resolver aquelas equações, tá? E vamos falar, com base nessas equações, sobre como é feito o processo de integração. Qual é a sequência que a gente tem que utilizar para conseguir resolver essas equações primitivas. Então, esse é o assunto da nossa próxima aula, tá?